Então, todo mundo aqui já entendeu como é que é construído o actograma? Né? Eu falei rapidamente nas aulas, mas é muito importante porque essa, na minha opinião, é uma das ferramentas mais importantes na análise de cronobiologia quando a gente usa o actígrafo. Né? Então é bem interessante a gente entender, eu vou explicar rapidamente, porque vocês viram na apresentação da Ana Amélia, quando a gente fala em sono, tem muita coisa onde você esbarra, né? Tem muito erro, tem... Só pegar. É que o outro tem um passador também. Que a gente... Esse também, se você tiver por aqui. Ah, tá. Então, se a gente for pensar, vocês viram ali que existem muitos poréns, existem muitas estimativas, tem muita coisa que bate com a polissonografia, outro destoa um pouco mais. Por isso que eu fujo sempre dessa análise do sono. Quando a gente está comparando indivíduo com indivíduo, isso fica tranquilo. Porque eu estou usando o mesmo equipamento no mesmo indivíduo, os mesmos algoritmos, antes de um tratamento e depois do tratamento. Aí tudo bem. O duro é quando eu estou comparando populações diferentes, né, com o mesmo equipamento, e aí vai ficando um pouco mais complicada. Porém, quando a gente usa as análises de cronobiologia, a gente não tem esse problema. Então, a primeira ferramenta, que a Ana Amélia falou um pouco, é o actograma. Como construir um actograma? Aqui eu tenho o registro, cada barra vertical é 1 minuto. Eu tenho um registro de 30 dias. Aqui eu não consigo ver muita coisa. Eu consigo ver mais ou menos que ele está dormindo nesse período, está acordado aqui, mas não sei quando começa, quando termina. Então, o actograma é uma figura interessante porque eu pego aqui no primeiro dia e coloco aqui em cima. Então, eu tenho de meia-noite a 11h59, do primeiro dia, do segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. De forma que eu sei identificar aqui o período do repouso, sei a hora que termina o repouso e a hora que ele começa, e o período de atividade. Eu sei onde ocorre cochilo, por exemplo, se for regular também eu sei onde ela ocorre, então eu tenho uma visão mais ampla do que se eu visse só essa medida aqui, certo? E aí quando eu pego essa figura e coloco aqui na barra horizontal as horas, então vai de 0 a 24, e aqui os dias, eu já tenho uma melhor visão do tempo. Então esse sujeito que tende a dormir, acordar próximo das 6 da manhã, certo? E não tem uma restrição de sono muito grande, porque no final de semana ele não vai dormir até mais tarde, muito mais tarde, né? Vai acordar mais tarde. Então é um sujeito regular. Vamos ver até lá certo. Então aqui eu tenho uma fase avançada, porque ele começa o dia e termina mais cedo do que a população geral. Já aqui eu tenho a fase atrasada, porque ele começa a atividade e termina a atividade mais tarde do que a população geral. Lógico que aqui são dois casos bem tranquilo, né? Porque aqui a pessoa pode dormir às 4 da manhã e acordar às 12. Mas na realidade não é isso que acontece. Na realidade, ele dorme às 4 e tem que acordar às 6. E no final de semana o que ele faz? Ele dorme até muito mais do que na semana. Então é por isso que os vespertinos sofrem tanto na sociedade matutina. O vespertino na sociedade vespertina não tem grandes problemas, mas o contrário aí sim tem. Então, o sono não 24 horas, que pode ser menor do que 24 horas ou maior do que 24 horas. E o irregular, que você não vê um padrão muito definido. E a partir do actograma eu tenho outra ferramenta que é o perfil diário médio, onde eu crio um dia fictício, onde o primeiro minuto desse dia é a média do primeiro minuto de todos os dias. E eu vou fazendo isso até as 24 horas, mais ou menos aqui em 1440. Aqui eu tenho um pote duplo, então vai até 4.880. E o que eu vejo interessante no perfil médio? Está vendo que aqui eu tenho um cochilo que acontece sempre no mesmo horário? Quando eu olho o perfil médio, olha o cochilo aparecendo aqui. Então, no perfil diário médio, eu vejo todos os eventos que são regulares. Se ele tem um despertar regular sempre no mesmo horário, eu vou ver ele aqui, ó, aparecendo de forma bem característica. Se ele tem um cochilo no mesmo horário, eu vejo que no meio da atividade houve uma queda no perfil médio. Então, provavelmente ele tem um cochilo que acontece
geralmente logo após o almoço, né? Além do perfil médio, eu tenho outra ferramenta muito interessante, que ela parece bastante com o actograma, que é o periodograma. Esse é o periodograma. Então eu posso fazer análise eu pego esses 30 dias e condenso nessa figura. O que significa essa figura? Está vendo que ela tem um pico aqui em 1440? Esse pico corresponde a 1440 minutos, que são 24 horas. Então esse sujeito aqui está bem sincronizado porque ele tem um ritmo de 24 horas. O que o actograma mostra para quem está bem sincronizado em 24 horas? Uma vertical aqui, tá vendo? Ele vai dormir em horários bem próximos aliás, acorda em horários próximos e dorme em horários próximos. O que eu não tenho como saber é a fase, que horas que ele dormiu e que horas que ele acordou pelo periodograma. Entenderam a diferença? Aqui eu consigo ver a hora que ele acordou e a hora que ele dormiu, no actograma. Já no periodograma, eu só sei se ele é regular e qual que é a regularidade. 1440 é regular? É. 1500 é regular? É. Por quê? Tem uma regularidade em 1500. Todo dia ele vai dormir e acordar 1 hora mais tarde. Isso é regular, né? Agora, quando eu não tenho nenhum pico acima dessa linha média, tá vendo essa linha aqui? Se nenhum pico está acima dessa linha média, significa que ele não tem um ritmo definido, que é esse caso aqui, por exemplo. Se eu fizer um periodograma desse sujeito aqui, eu não vou ver nenhum pico aqui. Entenderam a diferença? Então, o actograma é uma visão geral das fases, a hora que começa, a hora que termina, e o periodograma só me diz se ele é regular ou não, e se for regular, qual que é o período principal que está ali. E eu posso também fazer um periodograma de 10 dias. Em vez de pegar o registro todo, eu faço desses 10 dias, faço desses outros 10 dias e assim sucessivamente. E aí eu posso colocar um debaixo do outro. Então, o que eu tenho no período dos 10 primeiros dias, daqui do segundo dia ao 11º, do terceiro ao 13º e vou andando de um em um dia. E aí eu faço essa figura aqui, ó. Eu transformo isso nisso daqui. O que significa isso daqui? Está vendo? Em amarelo é quando eu tenho maior valor. Ele tem um período de 24 horas ao longo do registro todo. Então é uma pessoa bem sincronizada e que mantém a sincronização ao longo do registro. Essa visualização é muito importante, principalmente quando eu faço algum tratamento no meio do registro. Por exemplo, começo com melatonina. E eu vejo o impacto disso na regularização do ritmo. Certo? Só um minuto de colocar aqui. Então isso é bem interessante. Agora vamos ver a diferença entre um actograma e esse que eu chamo de espectrograma. Está vendo que esse daqui está sincronizado em 24 horas, porque ele vai dormir e acordar no mesmo horário. O que eu vou ver no espectrograma? Um pico em 1440, certo? Agora esse caso aqui, o que está acontecendo? Ele está dormindo cada dia mais cedo. Então é um sono não 24 horas, está vendo? Menor do que 24 horas. Por isso o pico está à esquerda do 1440. Aqui é o 1440, aqui é o pico. Mas mas esse continua vertical. Por quê? Porque isso aqui se mantém no período todo. E esse daqui é a mesma coisa, só que ele está atrasando todo dia o início e o fim, mas continua na vertical, só que agora à direita do 1440. Certo? E quando ele tem os dois ritmos? Mas se for atraso de fase, o espectrograma fica igual ao indivíduo normal. Se for Isso, justamente. Se ele tem atraso, o avanço de fase, desde que ele seja regular, vão ser iguais. Então não tem como, pelo periodograma, eu saber se ele tem atraso ou avanço de fase. Se ele tiver 2 picos, aí ele não está regular, aí ele está em não 24 horas. Que é esse caso aqui, ó. Aqui, está vendo que ele tem, todo dia ele está atrasando? Mas ao mesmo tempo, está vendo que aqui, hora nenhuma ele está acordado nesse período? Então ele está parte regular e ele está parte em 24 horas e parte não 24 horas. Por isso eu tenho esses 2 picos, 24 e não 24.
Qual que é o problema de ter esses dois picos? Eu até faço uma brincadeira que é antes em livre curso do que mal sincronizado. Porque pelo menos quando você está em livre curso, que é aquele não 24 horas puro, você segue seu próprio ritmo e ninguém está te influenciando, você está seguindo sua vida. Agora, quando você está mal sincronizado, você tem os dois. E aí pode acontecer aquela coisa, coincide, não coincide, e quando coincide há uma hiperativação, e quando não coincide há uma hipoativação. Aí você pode falar em hipomania e depressão. Então, antes livre curso do que mal sincronizado. Alguma pergunta? Então vamos lá. Até aí tudo bem? Deu para entender como que é o periodograma? Né? Periodograma, actograma, perfil médio. São ferramentas muito importantes que a gente vai... Então veja, o que é importante a gente saber aqui? Ó? A gente tem análise do sono, que é o que a Ana Amélia falou, e aí a gente tem actograma, perfil diário médio e periodograma. Então, isso é o que, na minha opinião, né, é o mínimo que se deve ter num relatório de actigrafia. Pode ter um cosinor, que eu vou falar um pouco agora? Pode, né? Mas depende da pergunta. Pode ter as variáveis não paramétricas do ritmo, que eu vou falar agora também? Pode, mas depende da pergunta. E o que são essas duas coisas que eu falei, cosinor e variáveis não paramétricas? Aqui eu tenho um dia inteiro de registro. Aí aqui, cada barra dessa azul é 1 minuto do dia. Então ele acordou, teve atividade, voltou a ter... Não, na verdade aqui ele tem um sono com muita movimentação, né? E ele acorda nesse momento. Aí ele volta a dormir, aliás, ele acorda nesse momento e volta a dormir aqui. Então ele tem um cochilo longo no meio do dia. E aí depois ele volta a acordar e vai dormir aqui no finalzinho. Eu pego uma curva que parece um cosseno e ajusto meus dados nessa curva. Desculpa, ajusto essa curva aos meus dados. Então a curva cosseno é algo que eu conheço, porque eu sei quando que é o pico dela, eu sei quando que é o mínimo dela, eu sei qual que é a amplitude dela, eu conheço os parâmetros da curva. E é por isso que essa é uma chamada análise paramétrica, porque eu pego os parâmetros do cosseno e digo que meu ritmo tem os parâmetros associados àqueles da curva cosseno. Então aqui é o pico e aqui é o mínimo. O mesor acontece em 10, que é a média aqui, e a amplitude é do mesor até o máximo. Essas são as informações que eu tenho do cosinor. E quais são as limitações? Olha onde aconteceu o pico e olha o que acontece, que eu tenho atividade aqui e aqui no começo. E o pico fica no meio das duas. Então, o cosinor é uma medida que não reflete bem o ritmo de atividade e repouso. Ele reflete bem o ritmo da temperatura central, que é uma coisa mais organizada, que mais imune a mudanças externas. E o cosinor não é uma variável muito boa para análise de ritmo. Por isso, em 1990, esses autores utilizaram as chamadas análises não paramétricas para estudar o ritmo de atividade e repouso em pacientes com Alzheimer e idosos, né? Então, juntou dois grupos, Alzheimer e idosos sem Alzheimer. E foi analisar o ritmo dessas pessoas sem usar o cosinor. Então, ele criou 4 variáveis, IS, IV, M10 e L5. E também tem um pessoal que faz a quinta variável, que é a junção de M10 com L5, que é o RA. Vou falar logo em seguida. O IS é o quanto o indivíduo está sincronizado ao claro escuro. Então, ele é um valor que vai de 0 a 1, ou eu posso fazer 0 a 100, de forma que quando ele estiver mais sincronizado, ele tem 100. Ou seja, aquele indivíduo que dorme e acorda no mesmo horário todos os dias, ele tem um IS de 1. Se vocês encontrarem esse indivíduo, pode mandar ele para pesquisa, que vai ser, né, um sujeito que a gente tem que ver direitinho. Então, ele varia entre 0 e 1, né, e a maioria das pessoas está mais ou menos entre 60%. Né, é difícil encontrar uma pessoa muito próxima de 1. Então, vamos pensar aqui, ó, um actograma fictício, que ele tem um IS desse tipo aqui, né? Tem um perfil médio desse daqui. O IS desse sujeito é igual a 1. Desse aqui já não é igual a 1. Por quê? Tá vendo que ele está em livre curso?
Então ele não está sincronizado a 24 horas. Então o IS dele é reduzido. Para que serve o IS? Para eu acompanhar tratamento. Então eu vou calculando o IS a cada intervalo de tempo. Do 1º ao 10º dia, do 2º ao 11º, do 3º ao 10º e assim sucessivamente. E eu vejo o IS variando. Então se o IS está baixo e eu começo o tratamento de luz e o IS tende a aumentar, continuo naquele tratamento que está dando certo. Porque ele está ficando mais regular. Entenderam? Então o que o IS faz? Ele pega os dias seguidos, transforma um actograma e faz o perfil médio. E aí ele calcula a amplitude desse perfil médio, que quanto mais sincronizado, maior a amplitude do perfil médio, e divide pela variância geral. Basicamente é isso. Ele vê o quanto ele está bem sincronizado. Se ele estiver bem sincronizado, essa amplitude é alta. Se essa amplitude é alta, aqui no numerador é alto. Logo, o IS é alto. Essa é a lógica do IS. Eu não vou... E o que é o IV? O IV é a fragmentação do ritmo. Quanto mais a pessoa dorme durante a fase ativa ou acorda durante a fase de repouso, maior é o IS. O IV, desculpa. Aqui foi onde a gente fez uma contribuição no meu doutorado. Esse IV é sempre calculado a cada hora. Porque em 1990 a gente tinha um equipamento que media só a cada hora. Hoje você tem equipamento que mede a cada segundo e mesmo assim o pessoal continuava usando a metodologia de 1990 a cada hora. Então a gente mostrou que se eu calculasse isso a cada minuto, a cada 2, a cada 3, a cada 4, fizesse reamostragens, né? Pega aquele dado a cada minuto e reamostro ele a cada 2 minutos, reamostro a cada 3. Eu tenho uma maior sensibilidade para fragmentação. Então veja a diferença de um jovem para um idoso com Alzheimer. O jovem, atividade, repouso, atividade e repouso. O idoso com Alzheimer, está vendo o repouso cheio de atividade? Está vendo a atividade cheia de pequenos repousos? Isso é um ritmo fragmentado. Para que eu vou usar o IV? Atualmente a gente só pode usar para antes tratamento e pós-tratamento. Num futuro, se houver uma padronização da actigrafia e um trabalho populacional, esse IV eu posso ter um IV que é o IV saudável para aquela população. Para indivíduos entre 18 a 24 anos, o IV saudável é esse. Para indivíduos entre 30 e 40 anos, o IV saudável é esse dentro de uma dispersão. Por que a gente não consegue fazer isso hoje? Porque não há uma padronização nos dados da actigrafia. Então, se eu pegar o mesmo 2 actígrafos de modelo diferente, colocar no braço da pessoa e calcular o IV de uma semana, um vai dar 0,2, o outro pode dar 0,5. Se eu pegar o mesmo actígrafo e usar os 3 modos diferentes, PINS, ECM e TAT, cada um vai dar um IV diferente. Então, essas são as limitações do uso do IV para a clínica. É uma limitação, mas é uma oportunidade. Né? Por exemplo, hoje a gente tem dados abertos da Philips. Tem trabalho nos Estados Unidos que foi feito na população latino-hispânica, que tem vários dados abertos de actigrafia da Philips. Eu poderia fazer nessa população o cálculo do IV e do IS, do que é saudável para aquela faixa, porque eu tenho um banco de dados bacana, né, que tem outras medidas associadas. Né? Mas eu não poderia usar esse resultado para o da Condor. E mesma coisa, eu tenho muito dado da Condor que eu poderia fazer isso, mas eu não tenho eu não posso usar aquele dado para o da Ambulatory Monitor. Entenderam? Então hoje a gente tem essa lacuna que é uma oportunidade da gente explorar. Né? Mas aí é lógico que eu preciso de um estudo populacional para definir essas variáveis. Definidas, eu consigo começar a pensar em diagnóstico de ritmo. O IS tanto, a pessoa está precisando de uma maior sincronização, porque para a idade dela, ela está fora. Entenderam? Então vamos lá. Nem lá fora isso é mais ou menos padronizado? Não estamos pior que eles, não. Nós estamos bem. Na verdade, se a gente fizer um consenso em actigrafia que
que preze pela análise do ritmo, a gente desponta no mundo. Porque no mundo, o que você tem de actigrafia na parte de diretrizes? A Associação Americana do Sono, nesse ano, ano passado, não me lembro, criou um documento que diz as diretrizes para fazer a análise do sono. Então, eles estão na frente nesse sentido. Mas eles estão pecando porque não colocou nenhuma análise de ritmo. Entendeu? Apesar deles falar que vê distúrbio de ritmo, mas é só análise de sono. Entendeu? Então, lá fora não tem nada muito melhor do que a gente faz, não. Né? E eu tenho também o M10. O que é o M10? Eu pego as 10 horas seguidas de maior atividade e somo aquilo. Quando eu falo o software faz isso automático. Aquilo que a Ana Amélia falou, você não precisa fazer aquelas contas na mão de algoritmo. Né? O software faz tudo. Então, te dá um M10. O valor das 10 horas de maior atividade. Mesma coisa do IS. Qual que é o M10 saudável? Não se sabe porque depende, varia de equipamento para equipamento. O L5, valor das 5 horas de menor atividade. Da soma das 5 horas de menor atividade. Se a pessoa tem um repouso muito movimentado, as 5 horas de menor atividade vai dar alta, comparado com alguém que tem um repouso bem consolidado. Então, por exemplo, para um screening de apneia, se eu fosse usar no populacional, eu poderia usar o L5 e eu identificaria muito bem pessoas com distúrbios de movimento no sono. Né? E aí eu pegaria tanto a apneia quanto o síndrome de perna inquieta, enfim. Pegaria tudo isso. Né? Pode falar enquanto eu tomar. Aqui. Você falou que o M10 e o L5 a soma, né? Você está somando o quê? As contagens por minuto? Isso. Então o que eu faço? Eu identifico as 10 horas seguidas de maior atividade. Achei ela, então eu pego a média ou soma. Isso varia de software para software. Entendeu? Então é aquelas contagens minuto a minuto. Não é do sono, é da contagem. Bruno, mas se eu for pegar essas medidas do software, por exemplo, tem que estar bem analisada a parte da pontuação do sono, tudo isso, porque senão... Só tem que saber se ele está usando ou não. Do sono não tem nada a ver com isso. Sim, mas aquela pontuação que ele dá, eu tenho que fazer aquela análise primeiro, para depois eu... Não, você pode ir direto para M10 e L5. Você só tem que tirar a hora que ele não está no pulso. Por quê? Porque se ele tira do pulso por 5 horas, o L5 vai dar 0. Aí contamina a sua análise. Por isso que, por exemplo, no software da Condor tem lá, analisar sem off-risk. Aí você clica lá, ele vai tirar tudo que é o off-risk, porque você disse que ele não estava usando naquele momento. Entenderam? Alguma pergunta? Então eu posso, M10, por exemplo, eu posso usar o M10 antes e pós-tratamento. Será que o uso do CPAP tem impacto no M10? O que significa isso? Se tiver impacto, significa que o sujeito com apneia, depois que ele usa o CPAP, ele melhora a função motora durante o dia. Será que o aparelho intraoral, usado durante a noite, tem impacto durante o dia, na disposição da pessoa? Eu posso usar o M10 pré e pós CPAP, aparelho intraoral, fonoterapia. O uso do M10 e do L5, ele serve mais para fazer uma análise do pré e pós-tratamento. Hoje sim, hoje sim. Tem um valor assim ainda condicionado normal. Não. 10 de tanto, tá bom. Hoje, infelizmente, não tem, porque não, nem do L5. Agora, quando a gente tiver uma padronização dos actígrafos, aí pode ter. Ou então um actígrafo fala assim, não, para o meu actígrafo, o M10, para essa idade, é bom é esse. Aí tem é o que precisa ser feito, né? O L5, a gente publicou agora um artigo que mostra a relação do L5 com o PSQI, que é o índice de qualidade do sono, né? A gente viu que tem uma relação boa. Quem dorme mal com quem acha que dorme mal. Né? Isso é interessante. Quem acha que dorme mal, realmente dorme mal. Pelo PSQI, a gente viu com L5, porque é uma movimentação durante a noite. Então, M10 é isso aqui, né? Nesse caso aqui, as 10 horas estão aqui. E veja esses dois casos aqui, ó. Qual que tem um L5 maior? O da esquerda ou da direita? Do meio? Não, tem que falar algum. O L5 maior.
Da esquerda ou da direita? Esquerda, né? Porque eles têm mais movimento do que aqui. Entendeu? Então vamos lá, ó. Esse sujeito fictício tem um IS igual a 1. Esse sujeito daqui, ele tem IS próximo de 1. Aliás, desculpa. Ele tem os dois valores de IS próximo. Mas também que são totalmente diferentes. Porque aqui a irregularidade está no começo da atividade. E aqui está no fim da atividade. Então é como se um cara que dormisse sempre no mesmo horário, acordasse, dormisse sempre no mesmo horário, e esse aqui acorda sempre no mesmo horário. Eles têm IS próximo, mas são dois sujeitos totalmente diferentes. Então por isso que não tem como usar uma variável isoladamente. A gente tem que usar o contexto e quem vai falar depois aqui, que eu vou trazer, a Andrea, ela vai falar também da análise do cotidiano do sujeito, que também é importante a gente trazer para essa análise aqui. Eu posso falar que o sujeito da direita tem mais dificuldade para dormir, para entrar no sono, não necessariamente. Não, né? Pode ir, não tem um padrão para dormir. Esse aqui tá provavelmente dormindo na hora que a mãe manda, na hora que a esposa manda, alguém tem que mandar para dormir. Ou então toma um remédio que, né, ele tem que capotar, tem que ser do bom, né? Fala, ó, você vai... Tem que dormir. Esse aqui esse daqui é o despertador, desculpa. E esse aqui é alguém que está mandando dormir. Alguma coisa, né? São fictícios, lógico, que ninguém está desse jeito, né? Mas isso é para mostrar que o que é interessante. Tá vendo que esse aqui, ó, o M10 é variável? Que é o início do M10 é variável, e aqui é o início do L5 que é variável. Então, assim, o actograma sempre vai ser a sua primeira percepção. Primeira coisa que você faz, ver o actograma. Né? E o Mena, ele dá uma dica, para você ver o actograma melhor, você fecha um pouquinho o olho, que aí vai emergir várias coisas interessantes. Você vai ver o padrão mais filtrado. Vocês vão testar isso daqui a pouco. Não, mas sua visão é 50% do que realmente seu olho está aberto. Vamos pensar assim. E aí a gente publicou um trabalho, uma revisão, que é o meu trabalho mais citado, né? Que foi um trabalho bem interessante que a gente fez essa revisão. Inclusive a figura dele não é essa, né? Mas a figura dele foi capa da Sleep Medicine Review. A gente viu o seguinte: o IS, ele depende basicamente do quanto a pessoa se expõe à luz e da viabilidade, né, funcionalidade do trato retino hipotalâmico. Então, quem tem problema visual tem um menor IS. Quem tem problema no trato retino hipotalâmico, como quem tem Alzheimer, por exemplo, tem uma degeneração ali, tem um IS menor. Então, tudo que atrapalha a chegada do claro escuro até o supraquiasmático, engraçado, né? A primeira vez que alguém fala de supraquiasmático hoje? Não, esse curso não está muito bom não, hein? Tinha que ter falado dele antes. Então, quem é o supraquiasmático? É o oscilador circadiano sincronizado pela luz principal que a gente tem. Então, é um conjunto de neurônios que fica ali acima do quiasma óptico que recebe informação do claro escuro. Se essa informação do claro escuro de alguma forma não chega bem, a pessoa tem um IS baixo, seja por problema de visão, problema no trato retino hipotalâmico ou porque ela se expõe menos à luz. E também tem a informação somatosensorial. A gente sabe que tem um trabalho que mostrou que essa estimulação transcutânea melhorou a regularidade do ritmo. Então é uma estimulação que foi dada sempre no mesmo horário, né? E melhorou o ritmo da pessoa. E também tem um efeito social. Tem gente que acha que não é importante, tem gente que acha, mas, por exemplo, esses indivíduos cegos, eles estão sincronizados ao claro escuro. Aliás, eles estão sincronizados a 24 horas, mesmo não enxergando, e mesmo a luz não chegando até ele de forma alguma. Mas o social acabou sincronizando ele. E outra coisa muito importante para sincronizar a pessoa, a atividade física. Quem tem maior M10 tem maior sincronização. Então, quer regularizar o ritmo de uma pessoa, pede para ela fazer atividade física no claro, em ambientes bem iluminados, de preferência no meio externo. Você vai
Aumentar a sincronização pela luz e pela própria atividade da pessoa. Mas aí você não tem que levar em consideração se é matutina ou vespertina para orientar o horário? Sim, isso é importante. Por isso você fala uma atividade no meio da tarde, por exemplo. Né? Que aí você pega, que é difícil, mas né, você pega. Se não for possível, fala assim, olha, você trabalha no escritório, abre a janela, faz uma pausa para alongar, sobe uma escada, enfim. Você tem que aumentar o M10. O que é aumentar o M10? É dentro daquelas 10 horas de uma hora de atividade, ele aumentar aquilo. Não é fazer uma hora de crossfit. Não precisa isso. Mas aumentar ao longo das 10 horas. Alongar. Sim, isso ajuda. É bem interessante. Se tiver parado, por exemplo, aumentar o fluxo respiratório, porque você... O que é isso? É você mostrar para o seu organismo que é dia. Se eu estou respirando bem, né? Tá lá trabalhando, tiver um balão para ficar soprando enquanto está trabalhando, você está mostrando para o seu organismo que é dia. O importante, gente, é você mostrar para o organismo que é dia. E o que é dia para o organismo? É quando tem muita luz, é quando tem muita atividade, é quando tem ativação do sistema respiratório, ela está mais intensa, quando o coração está batendo. Tudo que você estimular isso, o seu organismo vai entender como dia. E aí chega no supraquiasmático de alguma forma. E aí ele vai sincronizar bem. Mas aí se o seu objetivo é avançar, a pessoa, é melhor fazer Isso, aí é. Aí é melhor fazer atividade durante a manhã. E do que o IV depende? Principalmente da viabilidade do supraquiasmático. Então, se você tem um supraquiasmático que todos os neurônios estão bem conectados, está bem robusto, o IV é alto. Agora, com a degeneração própria da idade, veja que o IV vai aumentando, porque vai tendo uma perda neuronal. E com o Alzheimer, o que acontece? A perda neuronal é muito maior e o IV também é maior. Então, o IV depende muito disso. Então, o IV ele é alto em crianças recém-nascidas, porque não há uma maturação do sistema nervoso central, lá do supraquiasmático, está tendo uma melhora, né? E à medida que vai envelhecendo, né, vai desenvolvendo, o IV vai diminuindo. Então, o IV é alto nos primeiros dias, ele vai caindo com o amadurecimento e depois ele tende a aumentar com o envelhecimento, pela neurodegeneração. Entenderam? É isso que acontece. E veja o IV aqui, ó, no jovem, no idoso, no idoso com Alzheimer, e aqui é com Alzheimer, porém que usa serviço de enfermeira e quem não usa serviço de enfermaria. Ou seja, quem está melhor, né, mais independente, relacionado com quem está independente. Aqui é a média dos dois, né, todo mundo com Alzheimer, aqui quem precisa de enfermagem e aqui quem não precisa. Entenderam? Então, aqueles que estão mais independentes têm um IV menor, porque provavelmente a degeneração é menor. Esse é daquele artigo seu? Isso aqui? Não, isso aqui é do artigo do Witten. Você coloca a referência? Coloca. Nossa, desculpa, gente. Esse aqui é daqui de 1990, mas eu passo, sim. Eu vou compartilhar uma pasta de Dropbox com todos esses arquivos e mando lá no grupo. Né? Eu sei que ninguém vai ler nenhum, mas tudo bem. Porque eu sei disso, porque eu acompanho. Vocês acham que não, mas se vocês entrarem agora no actigrafia.com, eu recebo uma notificação aqui no celular. Eu sei quem está entrando. Né? Eu tenho o aplicativo lá do Wix, então eu sei quem são os alunos que assistem e quem não assiste. Né? E engraçado é que ontem teve um acesso que... Eu estou lá. Wix. Vamos ver aqui, ó. 39 notificações. Eu tenho porque eu coloquei tá na plataforma Wix, né? Então eu sei quem. Então se você fala oi para mim, eu recebo aqui, né? Às vezes respondo na hora. Todo mundo que entra recebe lá, oi, meu nome é Bruno, posso te ajudar? Aquela coisa não sou eu de tanto da hora não, aquilo é padrão. Não fico 24 horas assim não. Então saiu do supraquiasmático, ele está ativando o sistema motor e o ritmo de sono e vigília. Então, a amplitude do ritmo depende de quão eficiente é essa saída. Se está todo mundo sincronizado, a amplitude é alta. O ciclo sono e vigília é bem robusto. Né? E o IV depende também do homeostático.
O M10 depende praticamente da atividade motora, porque se você não tem o sistema motor não está muito bem desenvolvido, o M10 é baixo, né? Quem tem um AVE tem um M10 menor do que quem não teve, né? O trabalho que a gente mostrou, isso daí. E o L5 depende do quê? Tudo isso daqui, ó. Depende da viabilidade do supraquiasmático, do ciclo sono e vigília, né? Daqui não tem muita importância. O interessante, ó, o M10 está bem relacionado com o IV. Quanto maior o M10, menor a fragmentação do ritmo. Mais atividade, ritmo menos fragmentado. Mais atividade, ritmo mais regular. Então, quer passar uma receitinha básica para todos os pacientes que têm distúrbio do sono, movimente-se mais, né? M10, quanto melhor o M10, melhor o humor, né? E aí vai. Mais regular, melhor o humor, melhor a memória. Menos fragmentado, melhor memória, cognição e eficiência do sono. Ritmo de maior amplitude, melhor memória, cognição e eficiência do sono. Então, gente, aqui a gente encerra a parte da manhã.